Portanto, nós preparámos esta aplicação para resolver um problema gravíssimo na contabilidade. Portanto, o trabalho do contabilista, que é aquela profissão que ninguém merece. Eu costumo dizer que é aquela profissão que ninguém merece, porque atulharam-nos de tal maneira de obrigações declarativas que nós passámos a viver aqui um triângulo odioso em que nós trabalhamos para a autoridade tributária e os clientes pagam-nos a nós. Portanto, de repente temos aqui uma relação que ninguém consegue compreender e a parte mais complicada é os nossos clientes não compreenderem. Pronto, e é aí que começa e acaba, ou acabava, o nosso drama. Posto isto, nós aqui na nossa empresa começámos a sentir que não tínhamos para onde fugir, porque nós não conseguíamos aumentar as avanças, tal qual como vocês não conseguem aumentar as vossas. Eu pessoalmente comecei a ter, e acho que todos nós sentimos um pouco isso, que é como é que eu vou manter o talento, ou seja, como é que as pessoas que trabalham em contabilidade ou que trabalhavam comigo há muitos anos em contabilidade se iam continuar a querer manter a trabalhar em contabilidade. Ou seja, não há razões, não se consegue arranjar argumentação para que as pessoas, para reter os talentos e para as pessoas ficarem. Porque efetivamente a vida fica sem piada. São sorões, são sábados, são feriados, e sempre com a pressão de sair de uma obrigação declarativa e para outra, e outra, e outra. Ou seja, não há tempo para ganhar tempo, não há paragem em lado nenhum. Nós aqui há uns meses, ou há uns anos talvez, nós estávamos a contar as obrigações declarativas e íamos em 78. E ontem eu mandei fazer aqui um exercício e fazer os apanhados e já nós vamos em 140 e qualquer coisa. Contarmos com o modelo 30. Se tirarmos o modelo 30, ficam 128. E, portanto, enfim, é o que é. Bom, então, assim surge aqui o CELEB. Ora, o que é o CELEB? Olha, nós construímos um site onde, basicamente, explicamos qual é que é a nossa proposta de valor o produto é um produto para fazer contabilidade e que está dividido em dois módulos. Está dividido no módulo de bancos e no módulo de documentos. Porquê bancos e documentos? Porque nós estamos habituados aos programas de contabilidade, que é um programa de contabilidade e nós fazemos lá as coisas todas, não é? Acontece que o CELEB não é um programa de contabilidade. O CELEB é um software que trabalha numa área onde não havia software, que é a área que vai do saco plástico, pasta, dossiê do nosso cliente até à entrada no ERP. Portanto, o nosso troço de trabalho começa na pasta do cliente, termina na autoridade tributária. Se nós quisermos partir conceptualmente estes em três, um primeiro onde só havia trabalho manual, um segundo onde os nossos ERPs, os programas de contabilidade, onde nós trabalhamos dentro do programa de contabilidade e vamos continuar a usar os nossos programas de contabilidade. Eu costumo dizer que a última coisa que o contabilista merece à data de hoje é ter que mudar de programa de contabilidade. Já lá tem tudo, já está tudo lá organizado, e pá, não mexe, não abana, exatamente. E depois, ou o programa de contabilidade está preparado para lidar com tudo aquilo que é a nossa relação com a autoridade tributária, pá, ou nós espetamos ali com um programa, que há muitos, nós também usamos aqui um no escritório, e resolvemos com uma terceira peça de software. Portanto, focando àquilo que é o nosso produto, portanto, desde o saco plástico, pasta, caixote, o que seja, até a entrada no ERP, nós o que é que fomos fazer? Nós fomos perceber todas as tarefas, ou seja, fomos levantar todas as tarefas que eram feitas, fomos medi-las, partir os problemas todos aos bocadinhos, analisar cada bocadinho e pensar em conjunto com a minha equipa, como é que nós podíamos fazer aquela tarefa de forma a maximizar os resultados e minimizar o tempo. Bom, depois de desconstruirmos o processo e construirmos novamente do processo, então nasceu o CELEB. Eu agora queria-vos mostrar aqui em esquema, ali no ecrã, os processos, porque em esquema nós conseguimos fechar aqui o ciclo de compreensão rapidamente. E então o que é que nós temos ali? No processo de bancos, portanto, nós temos 4 fases. A primeira de todas não tem magia absolutamente nenhuma. Portanto, nós recolhemos a documentação diretamente do home banking ou o cliente nos dá o extrato bancário em Excel. Nós aqui... Tem que ser em Excel.
Tem que ser em Excel, porque os PDFs é um problema. O cliente dá-te um PDF de um banco e tu tens tudo preparado para aquele PDF. No mês a seguir o banco está a fazer publicidade, está a vender talheres. E a primeira linha de extrato já não aparece naquela posição, aparece não sei onde. E o resultado é que tens que preparar tudo. E então, com 30 e não sei quantos bancos, nós iríamos estar aqui com uma equipa só para manter a coisa. E sempre com a pressão das pessoas, olha, agora não consigo, agora isto não entra. Portanto, então, nós o que é que fizemos? Nós preparámos, e eu vou passeando aqui do site para a plataforma em si. Nós formos aqui carregar um extrato, vou selecionar aqui uma empresa qualquer, daquelas que nos autorizaram a mostrar documentos, já agora, não é? É importante. Se tu fores ver aqui para carregares um extrato, qualquer extrato, vais encontrar logo aqui um Excel. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós já vamos dando o template, e depois para vocês é super fácil, porque espetas aqui com as colunas, data, descrição, débito e crédito, e não tem nada que saber. Portanto, não há cá, como sabes, os bancos uns têm o data descritivo e depois é um valor e depois é a D ou C, que é a orientação do movimento, depois outros têm o mais e o menos, outros têm débito e crédito. Optámos por fazer, todos nós contabilistas mexemos no Excel, tratamos o Excel por tu, não é? Portanto, o que nós fazemos é preparamos templates, e o pessoal resolve bem aqui a questão. Aqui a questão, mais do que fazer, arranjar maneira, portanto, de introduzir os dados na plataforma, a grande questão que se colocou aqui aos gabinetes de contabilidade, que se está a colocar aos gabinetes de contabilidade é como é que nós temos acesso aos extratos bancários sem perder muito tempo. E a melhor maneira é teres acesso ao home banking, quer dizer, é inegável. Como é que tu vences esta resistência dos clientes? Depois já é a capacidade de cada um de nós de lidar com os seus clientes. Eu posso partilhar como é que foi aqui no escritório. No início do ano, aliás, ainda no ano passado, quando começámos a perceber o drama das exigências que estavam a ser feitas, o termos cumprir com a questão das datas, o termos cumprir sobretudo as datas, nos bancos é crítico as datas, a data do movimento, já nem estou a falar daqueles 90 dias para o lançamento do registro, estou a falar da data do movimento. Quando começámos a perceber isso, escrevemos uma carta, um mail aos clientes em que dissemos 3 coisas. A primeira foi, saiu uma lei nova, nós temos que cumprir com o nosso trabalho de uma forma completamente diferente. Isto tem um impacto muito grande na quantidade de recursos que nós vamos ter que reunir para conseguirmos cumprir com a lei e prestarmos os serviços nos termos que estão previstos na lei. A segunda foi, estamos disponíveis para o fazer e para investir o esforço e o investimento que é necessário fazer do nosso lado, mas, muito importante do seu lado você tem que me entregar a documentação antes do dia 10, não é até ao dia 10, é antes do dia 10 e tem que me dar acesso aos bancos. A terceira coisa foi, se isto não acontecer, as multas são suas. Pronto, e aí a magia acontece. Quando a conversa acaba em multas, a magia dá-se. E nós tínhamos, falamos em moedas e estamos a falar ao órgão mais sensível do homem, que é o bolso. Pronto. Então, nós tínhamos acesso a cerca de 10% dos extratos dos clientes. Portanto, 90% entregavam-nos os Excel, tínhamos que andar atrás deles para entregar. Hoje em dia temos acesso a 90% dos clientes e aqueles últimos 10%, todos eles nos dão Excel e dão atempadamente, mas depois agora é uma questão de vencer resistências e resolver. Portanto, isto aqui na primeira fase do processo, portanto, aqui o tema é mais um tema humano, não é? Um tema do nosso relacionamento com as pessoas do que propriamente uma questão técnica. A questão técnica resolvemos com os templates e ficou feito. Depois de termos o extrato no sistema, é fácil. O que é que temos de fazer? Classificar. Pronto. E na classificação, e agora indo aqui para a aplicação, na classificação, aqui as questões que se colocam aqui.
e onde nós conseguimos arranjar grande otimização é pelo seguinte. O nosso extrato, ao entrar aqui, ele entra tal e qual como está no banco. Portanto, entra a data do movimento, o descritivo e o valor. E os elementos que compõem o lançamento contabilístico, eles vêm todos para o processo e vêm todos exatamente como têm que vir. Ou seja, não há enganos de cópia da esquerda para a direita feitos pelos humanos, porque se há coisa que as máquinas fazem muito melhor que nós, é copiar coisas de um sítio para o outro. Então, tu tens a data precisa, tens o descritivo, já tens a conta 12, porque repara que aqui não há enganos, porque na ficha deste banco já está lá que é a 1201. Portanto, não há enganos. Que o valor é crédito, também não há enganos, porque dali está um valor negativo. Ou seja, já, se fores contar a quantidade de itens que compõem esta tarefa, nós já matámos 90% dos itens e ainda não automatizámos nada. E refazer reconciliações bancárias porque lançámos o valor e não reparámos que era negativo. Exatamente, já te vou mostrar como é que essa parte funciona, que é espetacular. Então, o que é que fica aqui na aplicação? Qual é a parte do humano nesta brincadeira? O humano tem que descobrir a contrapartida. Portanto, se isto saiu, não é? Foi pagar o quê? Ou se isto entrou, foi recebido de quem? Então, o que é que nós começámos por montar? Olha, nós começámos por montar pesquisas. Deixa-me ver aqui assim um valor, pode ser aqui um pagamento, aqui uma coisa que diga um nome. Isto é uma entrada. E esta Fernanda Sousa é uma saída. Então, estás a ver esta lupa? Nós aqui conseguimos pesquisar de duas maneiras. Pelo valor, se eu fizer pesquisar e houver uma fatura lançada na contabilidade com aquele montante, ele é cego para a entidade, ele está a olhar para números, ela apareceria aqui, ok? Não temos cá nada. Então vamos ver se não é fatura, se existe alguma coisa comunicada por algum fornecedor naquele valor para aquele contribuinte. E se tiver havido uma comunicação, também estava lá. Eu sei que esta não é, porque esta até é comercial de uma empresa nossa cliente, a Fernanda, que está ao balcão. Isto é uma folha de despesas, portanto esta nem é comunicada, nem é de uma maneira nem é de outra. Mas percebem o conceito, não é? Sim. Portanto, se apanharmos na base de dados. Entretanto, criámos uma coisa que se veio sobrepor a estas facilidades. E o que é que foi? Foi as regras. Sempre que apanharmos Fernanda, podemos dizer, sempre que apanharmos Fernanda, faz favor, diz que é o nosso pagamento, vai-me para o diário 81, lança-me isto na conta, vamos ver se existe aqui uma Fernanda Sousa, estás a ver? E tu chegas aqui, tens aqui a Fernanda Sousa, dizes-lhe qual é o fluxo, que é o pagamento, e dizes, podes dizer duas coisas, ou dizes para preencher, e ele quando encontra aquilo faz aquele movimento e só preenche, e espera que sejas tu depois a ir lá manualmente a confirmar, ou tu dizes que é para classificar, que isto nem é para parar, é para sem passar pela casa da partida, fica logo despachado, automático, pronto. E então isto são as regras, portanto tu constróis regras e depois estes sistemas de automação, do meu ponto de vista, são justos para os humanos, porque não estão a fazer com que as pessoas fiquem tipo burras. Porquê? Quem é que é a pessoa que tem mais qualificação e que vai fazer estas tarefas de construir as regras com mais eficiência? O contabilista que já faz a escrita. Conhece isto de cor e salteado. O contabilista está a ler aquelas linhas de extrato e sabe, isto é aquela coisa que vem sempre e que vai à conta. Ele nem faz pesquisas, né? Ele chega ali e faz a regra. Nós temos aqui clientes, eu vou-te mostrar aqui, por exemplo, um que eu sei, que tem, ora, isto há de ser este. Eu acho que este já tem para cima de 20 regras. Portanto, aqui temos as regras de classificação automática dos bancos. Olha, 44. Para cima de 20 são 44. E estás a ver o tipo de regras que eles põem. Os TPAs. Olha, isto nos restaurantes TPAs é 90% do extrato. Depois vais para os fornecedores. Repara com o restaurante. O que é que ele tem aqui? Ecofrio, macro. Olha, a contabilidade, claro. Importantíssimo pagar. É PAL, ProSeguro, blá blá blá. Portanto, basicamente, tu começas a encontrar aqui os fornecedores todos daquela conta. Como tu estás a fazer as regras, ele paga sempre da mesma maneira,
Daqui a nada, depois de vos mostrar aqui o programa, vamos à sala, ao ambiente de trabalho, e vocês vão ver. Basicamente, tu tens uma conta onde vais meter um extrato novo, o mês anterior já estava feito por regras. Tu, quando entras, tu vais ver que o extrato não tem lá nada classificado. Tens lá, tipo, 150 movimentos, 0 movimentos classificados. Está lá extrato da contabilidade. Extrato do banco. Extrato bancário. Entras no extrato bancário e aquilo vai, 90% das linhas, pau, já está. Vais tratar dos outros 10%. Que é. E isto para os meses seguintes. Portanto, fazemos para, um mês... Para a vida, não é? Para a vida. Para os meses seguintes, continua a fazer o processo. Para a vida. É importante. Portanto, isto para falarmos aqui deste tópico, não é? Que é, na classificação, nós fomos arranjar maneiras de fazer com que a máquina aprenda o que é que nós decidimos, porque a decisão continua a estar aqui, não é? A decisão é nossa. Portanto, o que é que nós decidimos fazer como é que nós decidimos contabilizar? Sendo certo que contabilizamos uma vez na vida e depois ele trata disso nos meses seguintes. Estou a ver uma vantagem brutal para aqueles clientes que são muito rotineiros nos fornecedores que usam. E, portanto, os pagamentos é sempre igual. São quase todos. Mesmo que tu pegues num freelancer, numa unipessoal, ok? Ele, o que é que ele tem? Tem um contrato com nós, tem uma renda de casa. Se tu fores ver, ele faz sempre as mesmas coisas. Mesmo que ele só vá uma vez à macro, no ano seguinte ele vai outra vez uma ou duas vezes à macro e aquilo está feito. Ou seja, só quando ele lhe compra uma coisa completamente nova, não é? Uma situação totalmente nova, uma compra no estrangeiro, é que tu tens ali uma situação de exceção para tratar. Portanto, aqui fica um bocadinho a pergunta, depois o que é que se faz aos humanos, mas a gente já conversa sobre isso. Então, passamos ao lançamento. Pronto. E aqui, no lançamento, é muito simples. O que nós temos a fazer... Eu vou apagar aquilo, senão passa a vida a ir lá parar. Portanto, estás aqui numa empresa, estás em bancos e queres lançar um determinado banco. Temos aqui... Temos para encontrar uma que tenha para exportar. Está aqui. Para exportar. Ok. Então... Mais abaixo. Depois de tu classificares, ou as regras classificarem por ti, o que é que acontece a seguir? Tu vens aqui ao total de movimentos, vais ali ao estado, selecionas os movimentos de classificar, para teres a certeza que não estás a misturar meses, podes pôr aqui o 2019-07, portanto sabes que estás aqui a tratar o mês 7, ok? Tens 127 lançamentos já classificados, clicas aqui em todos, clicas em exportar. Antes de exportares, fazes o favor de olhar para aqui para ver se tens fornecedores para abrir, porque eu não vos mostrei, mas no ambiente de classificação tens lá um bonequinho, podes clicar e abrir lá uma entidade se esse fornecedor não existir. Chegas aqui, clicas, tens um fecheirinho, vais abrir as entidades e depois clicas no exportar, dizes qual é que é o primeiro movimento que está livre no diário onde tu estás a exportar, o número, e ele a partir dali enumera-te aquilo tudo de uma ponta à outra, chegas ao outro lado, importas, é de chão. E está feito. Agora, para além disto, a outra tarefa que envolve bancos, como vocês sabem, é a questão das reconciliações. Vamos selecionar aqui a tal empresa que me autorizou. Obrigada, Gonçalo. Gonçalo é fantástico, autoriza-me tudo o que eu quiser. Vamos ver aqui a questão da reconciliação. Pronto. Tu, quando olhas para aqui, percebes o que é que tens. Tens aqui coisas para classificar, tens coisas reconciliadas, portanto, do extrato todo branquinho, não é? Como ele vem, tu classificas, eles passam para o extrato classificado, depois é exportado, depois é reconciliado, portanto, quando está o trabalhinho feito, está aqui nesta coluna, aqui de reconciliado. Depois vão ficando aqui o quê? Os movimentos pendentes, que são aqueles que nós não sabemos o que é que devemos fazer. Ainda. Não há regra, o cliente explica pouco. Eles fartam-se de nos mandar documentos para nos ajudar a classificar bancos, como vocês sabem, não é? Então, reconciliar. O que é que nós preparamos aqui para a reconciliação? Portanto, nós temos os movimentos de um lado e do outro e nós preparamos aqui várias possibilidades de reconciliação, da mais fina e mais rigorosa para a mais aberta, que era a tradicional, que é chamada à pata, não é? Pronto. Na primeira... Tu tens a possibilidade de picar movimentos que têm a mesma data, descrição e valor
Quando eu digo mesma data, descrição e valor, estou a falar de dia, mês e ano e estou a falar da descrição exata. Se me dás um til, já não é descrição, portanto, exata. Isto, se tivesse que ser lançado à mão, era problemático, não é? Fazer descrições exatas. Mas como é a máquina que copia de um lado para o outro, o problema não tem mesmo nenhum. Claro que nem todos os RPs trazem aqui para o lado direito a descrição que tu colocas no movimento. Por exemplo, no caso do meu, coloca lá o nome do diário, mas pronto, se for outros, há outros em que vem para lá a descrição exata e então podes beneficiar desta fórmula número 1 de reconciliar. Tens uma segunda com a data e valor, portanto aqui tu não tens a descrição, mas como estás a usar dia, mês, ano e valor, pá, esta é a que eu uso e está perfeita. Depois tens uma terceira possibilidade, onde tu tens o ano, mês e valor, são as situações em que deste lado está tudo no dia do São Contabilista, não é? Está tudo no dia 30. Mas como o dia do São Contabilista tens dias contados, porque por decreto em janeiro acaba, caput, temos que depois temos mesmo que lançar de forma eficiente, porque à mão eu duvido muito que a coisa vá correr bem. Mas pronto, para já é uma necessidade, está aqui, está resolvido, as pessoas também podem fazer por aqui. Finalmente, aqui no 4, o que é que acontece? Há situações em que tu tens tipo 3 vezes 100 euros do lado esquerdo e do lado direito tens 2, já não é a máquina que decide, já somos nós que temos que ir ver qual é que não passa. Então vamos tendo tantos grupos quantos estiverem nessas circunstâncias até não haver mais casos e então passamos aqui para a fase 5, que é a fase onde nós temos que andar à pesca de casar valores da esquerda e da direita até completarem o mesmo valor. Aqui em cima vai sempre controlando e só quando a diferença é 0 é que ele deixa passar as reconciliações. Quando terminaste todas as reconciliações que tinhas de fazer, carregas aqui neste botãozinho, ele prepara-te a reconciliação bancária, está a zeros, portanto isto para nós contabilistas, este pop-up é enough, chega perfeitamente, não precisamos de mais. No entanto, nós temos que interagir com o cliente, não é? Então clicamos aqui, vamos fazer o nosso Excel e vamos poder selecionar informação para colocar no mail, não é? E dizer, olha, explica lá o que é que andaste a fazer com estes movimentos que eu não chego lá sozinha. Pronto, assim que o cliente nos dá uma resposta, nós voltamos a ter nem sei para aqui este número artístico. Portanto, quando o cliente nos dá uma resposta e nos diz o que é que há a fazer com aqueles valores, o que nós vamos fazer é muito simples. Retomamos o processo, vamos classificar com a informação que ele deu, voltamos a lançar, voltamos a reconciliar e siga a marinha. Pronto, o que é que acontece quando eu já despachei aqui os movimentos de um determinado mês e depois venho aqui ao mês seguinte? Ou seja, eu tenho aqui pendentes de... O que é aquilo? Mês de janeiro, não é? Quando eu entro no mês de fevereiro e vou classificar os movimentos de janeiro, eu depois, quando for lançar para a contabilidade, eles, se eu quiser lançar para o mês 7, eles já me vão assumir o dia 1 do 7. Ou seja, a partir do momento em que tu não consegues encaixar movimentos num determinado mês, depois ele já é como se ele tivesse fechado aquele mês. Tá? Que é para o mês contabilistica. Ou seja, tu nunca consegues adulterar a data do movimento, mas outra coisa é a data do lançamento, porque tu só obtens as respostas mais tarde e não há como, não é? Tens mesmo que lançar depois num mês em que ainda não esteja fechado. Portanto, isto de uma forma assim, geral é aquilo que nós fazemos em bancos e o processo ficou 70%, 80% mais rápido do que o processo tradicional. Quer dizer que não é difícil de acreditar, não é? Sim, eu já vi processos que fazia muito à mão e vários resumidos ali num botão, não é? Num botão. Os botões das fases de pesquisa para limpar para a reconciliação, exato. Mas o primeiro então, aquilo era preciso 4 olhos para conseguirmos dar a volta a fazer uma reconciliação. Mas o processo aqui também tem uma grande mais-valia, que é o processo das regras, com a classificação automática dos movimentos, que logo aí reduz a carga de trabalho. Um caso prático, num cliente chegava a ter que ser rígido nos descritivos do lançamento para depois conseguir fazer a reconciliação numa clínica em Faro. Nós passamos a vida na adivinhação. É a adivinhação em cima da adivinhação. Bom, documentos.
Os documentos foi um desafio um bocadinho maior. Foi um bocadinho maior porque, de alguma maneira, o extrato já era uma coisa... Os bancos já era uma coisa que nós classificávamos por extrato, porque o cliente manda muito pouca informação. E, portanto, já era comum nós colocarmos o extrato em cima da mesa, irmos classificando os documentos, e quando apanhávamos movimentos por bancos, nós já usávamos as contas dos bancos e depois íamos picando no extrato. Portanto, se a coisa corresse bem, no fim dos bancos e dos parcos documentos de bancos e dos documentos, nós já tínhamos a reconciliação mais ou menos feita. E se corresse bem, não é? Portanto, as linhas que não estavam picadas haviam de coincidir com aquilo que os movimentos em aberto. Nada que se compare com aquilo que estamos agora a fazer. Agora, já os documentos não. Já os documentos, a grande questão foi... Então, eu digitalizo os documentos e depois? E como é que eu vou numerar os documentos? Eu, quando comecei à procura de equipamentos, pensei, se calhar existem umas digitalizadoras assim com tapete rolante, que eu ponho os papéis, e depois vem um raio laser e vai-me numerando os documentos, e depois a máquina onde eu puser isto lê o número. Não é nada disso, esquece. A primeira coisa a desmontar é, eu não tenho que numerar os documentos. Eu não tenho que escrever a classificação dos documentos. Aliás, a maioria dos contabilistas já não escreve nos documentos há muito tempo. Tu escreves nos documentos? Raramente. Tu escreves? Nunca. Pois está claro. Agora, nós deixámos de escrever nos documentos, não foi agora, já foi há muito tempo. Portanto, o que nós passámos a ter com este sistema, como vocês vão ver, é que nós agora sim temos a imagem do documento associado ao lançamento, sem ter que carimbar, numerar, aquele sistema todo, que era o bem feito, não é? Na moda antiga, o bem feito. Ou seja, já ninguém estava a trabalhar no modo bem feito, porque não havia tempo. E, portanto, tínhamos que sacrificar umas coisas para conseguir fazer as outras. Então, o que é que se passa nos documentos? Tu nos documentos tens documentos físicos, portanto, papéis que te chegam à mão, e tens documentos digitais. Os documentos físicos, tu vais separá-los. E, tradicionalmente, nós separávamos os documentos por fornecedor, e depois dentro do fornecedor por ordem alfabética, para apanharmos os duplicados. Portanto, fazíamos essa arrumação assim para otimizar o quê? Para otimizar o processo seguinte. Estávamos sempre a lançar o mesmo fornecedor, era sempre a mesma conta e sempre a mesma natureza, e aquilo ganhávamos velocidade porque era sempre a mesma coisa durante um determinado número de documentos. Como isso, nada disso é necessário, porque o processo já faz as tarefas de uma forma completamente diferente, nós neste momento até podemos baralhar os papéis todos e depois a única coisa que nós temos que fazer é separá-los por tamanhos. Tudo o que são A4s só com uma frente vai para um monte, tudo o que são só com uma frente fora de formato vai para o outro, porque o digitalizador tem umas guias e, portanto, quando é A4s fica de uma maneira, quando são mais pequenos nós apertamos as guias só para os documentos não andarem por ali a dançar. Depois os frente e versos, e depois, quando há mais do que uma página, usamos um sticker para partir PDFs, porque nós tratamos os documentos unitariamente e, portanto, temos que ter a garantia que a máquina nos vai partir os PDFs quando termina um documento. E, basicamente, o que acontece é que o QR Code vai informar a digitalizadora de que ali começa um documento. Portanto, na imagem anterior, fecha o anterior. Quando é que fecha isso? Quando aparecer uma nova etiqueta. Ou quando terminar. Mas isso depois nós vamos ver, que depois ali o pessoal ali no escritório vai-nos mostrar o processo. Portanto, digitalizamos documentos, introduzimos no sistema. Os documentos que já são digitais, portanto, ou estão numa Dropbox que o cliente prepara e onde nós vamos buscar documentação, ou são documentos que nascem na autoridade tributária, os recibos verdes e os recibos da renda, e então os nossos robôs vão à autoridade tributária, tiram as imagens e tiram a informação, e isso está tudo já disponível para nós trabalharmos sem termos que ir carregar em botão nenhum para ir buscar. Portanto, o sistema vai buscar por nós. Vai buscar por nós. Portanto, nós chegamos ao escritório e nessa noite, o que houver de novo, ele traz. Se não houver nada de novo, está lá o que estava já na véspera. Okay? Muito em breve nós vamos ter faturas feitas na autoridade tributária, porque o Decreto-Lei 28 de 2019 vem dizer que o Estado vai disponibilizar um programa de faturação e, portanto, significa que isto começa a estar preparado
não é para o ontem nem é para o agora, é para o que vai acontecer no futuro. Portanto, retirar aquilo que está na autoridade tributária e que venha a estar na autoridade tributária. Uma vez recolhidos os dados, depois há toda, aqui no processo, portanto, de alguma maneira, ou ele não era digital e passou a ser, ou ele já era digital, portanto, ele tem que ser introduzido no sistema, tem que ser trazido para o processo. Vamos olhar aqui para a aplicação. Portanto, esta é a estação onde nós recebemos os dados. Portanto, ou nós digitalizamos e vamos fazer o upload e vamos buscar as imagens onde elas estiverem, trazemos-las para o sistema. Quando trazes as imagens para o sistema, tu vais logo dizendo qual é o mês contabilístico onde as vais meter. Depois vais poder dizer, se for uma fatura de fornecedor, mantens aqui assim neste template, porque o sistema vai entrar em consideração com a entidade fornecedor, tu vais querer levar a conta corrente. Mas se for, por exemplo, um molhinho de talões de despesa, das despesas do empregado, tu vais querer dizer que é uma folha de despesas e tu já vens aqui dizer folha de despesas. Ele continua a tratar os documentos de forma unitária, mas agrega-os segundo uma determinada chave, que é o nome que tu vais colocar aqui e aqui. Portanto, podes usar várias sintaxes para agrupar folhas de despesa. E, portanto, em cada uma das despesas, quando estás no ambiente de classificação, se clicares lá num sítio, consegues ver um pop-up onde elas estão todas. Ou seja, no fim, tens o valor da folha de despesas. É que na escola ensina-nos que uma folha de despesas é uma folha toda bonita e direitinha com uma série de papéis lá atrás. Não é? Sim. E que o nosso trabalho é verificar se as linhas batem todas certas com o valor que está dos papéis e se o total está correto. Mas na vida real não é nada disso. Na vida real é um envelope nojento, com um monte de tralha lá dentro e com o nome, e quantas vezes que nem valor tem. Portanto, é só com, olha, isto é a Maria. E nós, o que é que nós fazemos? Nós abrimos o envelope, digitalizamos os talões, dizemos que aquilo é a folha de despesa da Maria do mês 7 e quando acabarmos de classificar o último documento, descobrimos qual é o valor da folha de despesas da Maria no mês 7. Portanto, esta é que é a vida real e isto é uma ferramenta para trabalhar na vida real, não é na vida universitária. Então, isto é toda uma pré-classificação que tu podes fazer, ou seja, se tu quiseres podes já, se forem só talões de estacionamento, tu já podes ir dizendo aqui qual é a conta a débito e a conta a crédito e... Uma questão. Diz. Ali no upload dos fecheiros convém saber quais são os meses. Estás a fazer o upload. Quando tu fazes a tua digitalização, o sistema que nós usamos aqui é nós arrumamos os documentos digitalizados numa pasta do cliente, por meses. E elas até usam dentro do mês, põem o que é FSEs, o que é despesas e o que é outros documentos. Estás a ver? E até põem os documentos, outras coisas, escrituras, essas coisas que os clientes também têm e também mandam. E então depois, quando estão a recolher nessa pasta, portanto elas já sabem o que é e sabem que é para aquele mês. Que é para depois classificar logo ali, exatamente. Para encaixar logo no mês. Pronto. Pré-carregamos e pronto, e depois aqui tomamos uma decisão. Então qual é a decisão que nós tomamos aqui? Nós digitalizamos documentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tirámos fotografias a papéis e trouxemos-las para o sistema. O sistema não faz puta ideia de qual é que é o valor que lá está. Nem quem é o contribuinte, ou seja, aquilo é uma fotografia, uma imagem, é um ficheiro, PNG, PDF, etc. Então, qual é o processo seguinte? É decidir como é que nós vamos extrair os elementos que são relevantes para o processo contabilístico, como é que o vamos extrair daquele papel, daquela imagem. E temos 3 maneiras. Ou nós não decidimos nada e podemos fazê-lo manualmente, como fazíamos até agora no nosso programa de contabilidade. Ou nós vamos para um processo onde associamos as imagens aos registros do e-fatura e ele traz a informação que foi reportada para o e-fatura e associa àquela imagem, podemos classificar com base nisso. Ou nós mandamos para um serviço externo, que é o OCR, estamos aqui os créditos do OCR, 3.596. Portanto, e nós clicamos aqui e as imagens que estiverem aqui por baixo vão a esse serviço externo, que é um serviço externo que tem 3 missões. A primeira, retirar os dados. A segunda, fazer a validação desses dados. Portanto, que nós não somos nós que vamos fazer a revisão, são eles que fazem a revisão. E a terceira,
desse serviço, em conjunto aqui com a plataforma, portanto, no seu todo, vai fazer triagem de duplicados, ou seja, aquela preocupação que era arrumar a documentação por fornecedor porque tínhamos que apanhar duplicados e que eram sempre missões impossíveis, porque ele depois pode mandar o mesmo papel para o mês que vem e aquele mês já está arrumado na pasta, a gente não vai desmanchar as pastas do passado para ver se lá estava ou não a fatura. Portanto, é uma missão que era sempre uma batalha perdida. Aqui o próprio sistema faz a triagem dos duplicados. Portanto, temos essas várias hipóteses. E vamos ver mais à frente como é que isso se arruma. Agora, temos aqui mais portas de entrada. Nesta porta de entrada temos os recibos verdes. O que tiver na autoridade tributária, trazemos para aqui. Portanto, aqui estão os documentos que estavam na autoridade tributária para este cliente. Sejam os que tiverem, ok? Portanto, faço na mesma a minha pré-classificação que eu queira e trago-os para dentro do sistema. Faço-os passar para dentro do sistema. Portanto, a única coisa que eu tenho que fazer, vou fazer só um, senão depois não tenho material para mostrar nas outras apresentações. Isto é do mês 9. Eu venho aqui e digo que quero isto no mês 9. Não lhe vou dar pré-classificação nenhuma e faço pré-carregar e submeto para o sistema. Ele vai dizer que foi com sucesso e a gente vai apanhar lá mais à frente, ok? Depois, temos um outro problema nos escritórios e o problema é os forwards. O forward é uma praga. Nós temos 106 clientes e andamos com uma média entre os 650 e 800 mails mensais, que é o número de faturas que cada cliente faz forward. Toma lá a conta da luz, toma lá a conta da nós, toma lá a conta da água e o contabilista tem que ir imprimir, tirar o papel, furar o papel, classificar o papel, lançar o papel, quer dizer, papel, temos aqui 10 vezes que nós mexemos num papel. O que é que nós fizemos? Nós criámos uma conta, cada licença do CELEP tem uma conta de mail especial para a qual a equipa só aceita mails quando a pessoa que envia mails pertence ao grupo de utilizadores da ferramenta. A equipa manda para aquele mail e ele recolhe o attach da fatura e traz para aqui. Portanto, nós recebemos um mail, fazemos o forward e esquecemos e arrumamos o mail numa pasta. Está feito. Chegamos aqui, fazemos mostrar e, olha, aqui, Ordem dos Contabilistas Certificados, para voar a formação. Aqui foi mais uma da Ordem dos Contabilistas Certificados, mandei para aqui 2 vezes, portanto aqui a Rosário vai ter que fazer aqui a escolha. Mas pronto, tudo o que eu recebo vou mandando para aqui e depois é só fazer passar para o sistema e fazer a classificação à frente. A diferença entre aquilo que vem da autoridade tributária e aquilo que vem por e-mail é que enquanto que os documentos que vêm da autoridade tributária, quando tu trazes a imagem, também trazes já os elementos, contribuinte, se é uma fatura, a base, o IVA, o total, a retenção, tens tudo. Quando vem no e-mail, nada, portanto é igual àquilo que aconteceu quando se digitalizou em casa. Portanto, a seguir temos que arranjar uma maneira de extrair. Aqui está um buraco, está aqui um vazio. E aquele vazio está ali não é porque a gente não sabe desenhar ecrãs, está ali à espera de mais um botão, parecido com este, que em vez de dizer recibos verdes e de renda e e-mails, vai dizer ali cliente. Cliente. Vai ser difícil, mas nós vamos tentar. Nós já montámos aqui um sistema em que nós sincronizamos as nossas licenças de faturação B-Online com o nosso cliente aqui dentro do CELEP e, portanto, nós vamos conseguir dar, do lado do programa de faturação, um sítio, um front-end para ele poder fazer o upload dos documentos e para aparecerem ali. Portanto, aquilo que ele hoje, à data de hoje, aqueles que já estão a trabalhar bem connosco com Dropbox e que já colocam os documentos nas pastinhas bem separadinhos, o que está pago, o que não está pago, as folhas de despesa, então podemos lhe dar um front-end e dizer agora fazes upload aqui de umas e de outras e de outras. É um projeto que está ainda em desenvolvimento, mas a nossa ambição é passarmos o ónus da digitalização para o lado do cliente, porque nós estamos plenos de consciência de que vamos lhes conseguir dar muito valor em troca. Poderá haver hipótese de haver ligação, por exemplo, com o Bistrong? É com isso.
É com o Bistrongo, justamente. Bistrongo, aquele cliente que já lá vai fazer a gestão da sua conta corrente, que depois faz pagamentos e recebimentos, ter logo lá... Exatamente. Okay. Isso é excelente. Continuando aqui para bingo. Portanto, falámos aqui da questão da estação de recepção e falámos aqui um bocadinho já da extração. Possibilidades de retirar os dados da fatura, nós tínhamos ou o OCR, Optical Character Recognition, que é o serviço que eu expliquei há pouco, que consiste em retirar os dados, revê-los e depois extrair os duplicados. A outra possibilidade é associar o documento a um registro do e-fatura e a outra é fazer manualmente. Aqui na associação do registro do e-fatura vocês têm logo 3 problemas. Um é, quando eu preciso daquilo, não está lá, portanto ainda não chegou. Portanto, as pessoas só fazem a comunicação ao dia 15. O outro é, a informação está lá, mas há muitos softwares de faturação que fazem uma comunicação deficiente e têm muitas diferenças entre as bases e os IVAs e depois temos muitas divergências. E a verdade é que nós, contabilistas, nós somos responsáveis por passar para o programa de contabilidade a informação que está no documento. Não temos a obrigação de adivinhar o que é que lá por trás foi comunicado à autoridade tributária. Portanto, a contabilidade continua e deve ser feita com base no documento e não nas comunicações que estão ali a acontecer com a autoridade tributária. Para nós isso... E o e-fatura não é mais do que as comunicações com a autoridade tributária. Portanto, eu não consigo sequer compreender muito bem esta opção da maioria das marcas que tiveram a trabalhar sistemas de otimizar, que foram exclusivos. Só conheço soluções que foram pelo e-fatura. Do meu ponto de vista, não é uma boa opção. Podem-me perguntar, então, se não é uma boa opção, o que é que está ali a fazer, não é? Não é uma boa opção para retirar os dados, mas é interessante para depois podermos fazer uma coisa que vai nascer no fim disto tudo, que é a reconciliação de documentos. A reconciliação de documentos não existia, não é? Mas, se vocês pensarem que à data de hoje nós vamos ter tudo aquilo que foi reportado para a e-fatura para os nossos fornecedores e temos o CELEB com todos os registros que nós fizemos, rapidamente nós fazemos uma reconciliação onde vamos comparar os 5 fatores, número de contribuinte, o tipo de documento, o número de documento, a data e o valor. Se estiver igual dos dois lados, desaparece. Depois esquece o valor, porque pode haver uma fatura de 20 euros que tu lanças por 18, porque estão lá umas fraldas da criança pelo meio, tu não vais contabilizar aquilo. E, portanto, ignoras o valor, mas dizes que este registro pertence àquele e também desaparece. E, no fim, vais ficar do lado do e-fatura com as faturas que o cliente não te entregou, mas que houve reporte disso à autoridade tributária. Pronto, e já estás a prestar um serviço. Porque a verdade é que nós, quando surge a história do e-fatura, todos nós tivemos a mesma reação. Queremos saber disso para nada. O e-fatura não é o nosso problema. O cliente não me pode agora andar a pedir que eu confira se as faturas do e-fatura vieram todas parar à contabilidade. Ele é que é responsável por mandar. Corta para, passaram 2 anos e todos nós já percebemos que o e-fatura é o nosso problema. Agora, o que eu acho é que o e-fatura não é o nosso problema. O e-fatura é a nossa muleta. O e-fatura é a nossa vantagem. Porque eu, ao fazer o descarte da informação que eu já tratei, eu fico na mão com o conjunto de documentos que o cliente está em falta. Eu digo, olha, você não me mandou estes documentos. E ele vai-me responder assim, olha, este não mandei nem vou mandar, porque pedi isso a pensar que punha na empresa, mas afinal não vou pôr. E vocês o que vão fazer é vão descartar aquele movimento por indicação do cliente. Porque senão vocês têm um sistema muito eficiente, mas vão fazer a mesma pergunta ao cliente 10 vezes durante o ano e ele vai dizer que vocês não têm memória, não é? Pronto. Então, os outros que vão subjar, vocês vão continuar a pedir, porque ele não pediu para descartar, portanto continuam em falta, e o e-fatura já teve aqui uma vantagem. Do lado da contabilidade, descartaram tudo o que veio da e-fatura, ficaram o quê? Os estrangeiros, não reportam para o e-fatura, têm que ser controlados pelas vias tradicionais de controle das faturas. Podes sempre controlar dentro da plataforma os duplicados, ou seja, se te aparecer um estrangeiro duplicado, o sistema consegue identificar-te essa duplicação e descartares essa duplicação, mas depois tens que ver pelas contas correntes, se está pago, se não está pago. Podes sempre dizer a um cliente, olha, tenho aqui uma fatura de um estrangeiro há 15 meses e nunca foi paga, isto é mesmo verdade, ou você pagou de outra maneira, quer dizer,
consegues prestar serviço em cima disto. Depois vão-te aparecer ali coisas que podem ser os operadores nacionais que não reportam, e isso pode ser um problema, nomeadamente em sede de pedido de reembolso de IVA, tens de ter que dizer ao cliente, olha, pelo menos passas o macaco para o ombro certo, que é dizer, olha, estes documentos, estes seus fornecedores não reportam, tome lá a lista. Depois é que, aí sim já é problema deles, já não é teu problema. E portanto, isto é tudo o que tu podes tirar de uma conciliação de documentos, que é, por assim dizer, a cereja no topo do bolo, porque vai resolver aqui, vai fazer a última conferência. Sem ser por, portanto, quando os documentos vêm da OCR, nós se formos aqui agora, aqui ao nosso painel de bordo, isto também é uma coisa que nós tradicionalmente não tínhamos, porque nós não conhecíamos as cargas de trabalho sobre as equipas. Nós não fazíamos a mínima ideia quantos documentos é que tínhamos numa escrita. Nós não tínhamos a mínima ideia de quantos documentos e linhas de extrato é que tínhamos por empregado. E a verdade é que quando aparecia uma contabilidade nova e nós tínhamos que dizer se ia para a Maria, se ia para o Manel, íamos ver, eu na Maria já faturo 50k, no outro faturo 45, é o 45 que leva com ela, e não podia não corresponder à carga de trabalho que estava numa e noutra. E agora tu consegues ter métricas por clientes, por colaborador, por equipa, enfim, tens isso tudo. Quando eles entram aqui dentro, eles olham para aqui e já vão sabendo o que é que têm por classificar. Portanto, o escritório está com 50 mil documentos, tem 9.350 documentos por classificar, está com 48.206 linhas de extrato e tem 10.319 por classificar, e pronto, e tens aqui a informação. Entrando aqui num cliente qualquer, aliás, as equipas ou vão para os clientes por aqui, ou vão lá atrás pelas empresas, podem navegar de uma forma ou de outra. Pegando aqui em alguém que tenha coisas por classificar, porque agora o trabalho é preciso procurá-lo. Aqui temos aqui faturas para classificar, vão ver o aspecto das coisas. Portanto, depois de nós trazermos para o processo, as faturas, isto tem este aspecto. Portanto, nós temos o documento aqui ao nosso lado esquerdo, aquela tirinha ali em cima vai dizer de que forma é que os dados desta fatura vieram parar aqui à zona de trabalho. Portanto, exatamente, qual foi a origem. Portanto, neste caso foi o OCR, vieram parar aqui os dados. E depois, mais uma vez, à semelhança daquilo que se passa nos bancos, aquilo que o operador tem que fazer é encontrar a contrapartida da conta. Eu não falei ainda, mas o grande desafio quando nós começámos este projeto, e o grande desafio que eu lancei à equipa de desenvolvimento foi relacionado com o teclado. O teclado. Porque isto para os programadores, eles ficam a olhar para mim e achar que eu enlouqueci, mas para os contabilistas isto faz todo o sentido. Nós só podemos trabalhar com a mão direita, a mão esquerda não pode trabalhar, a mão esquerda tem que estar... Aqui no escritório está muito a agarrar queixos, que eu tenho reparado que é o que faz agora, é agarrar queixos. Tem que ser só a mão direita. Não há ratos, nós não precisamos de rato para trabalhar, ou nós não desejamos ter rato a trabalhar, nós desejamos trabalhar com a mão direita no teclado numérico e ter o menor número possível de teclas para decorar. No CLEB nós trabalhamos 4 teclas. Trabalhamos a tecla do insert e do delete para abrir e fechar linhas na zona de classificação, que é fácil de decorar, insert, delete, aumenta, reduz. Temos o mais para ir ao plano de contas e o enter para gravar, mas nada, 4 teclas. Portanto, se nós não tivéssemos conseguido este nível de funcionalidade, este projeto nem tinha arrancado. Porque mudar tudo e vencer as resistências dos operacionais é muito difícil. E, portanto, ou nós percebemos bem o que é que eles vão aceitar e o que é que eles vão adorar, e então temos projeto, ou se nós partimos logo no início a arranjar resistências porque lhes estamos a roubar tempo, que é coisa que eles não têm, isto não ia a lado nenhum. E a verdade é que, à data de hoje, quando começamos a trabalhar, para que é que querias isso na mão direita se agora andas a fazer regras para tudo? Fazes a regra, metes os documentos e aparece tudo feito.
Podemos fazer isto com o rato, qualquer dia arranjamos um comando da PlayStation e vamos matar movimentos bancários, né? que é muito mais giro, um paintball, né? Arranjamos uma arma e pim, 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 começamos a matar os movimentos, que acaba por ser mais divertido. Mas a verdade é que há sempre operações para fazer, e quando formos ali à sala e vamos ver que há ali pessoas que lançam uma velocidade espetacular, e percebem que aquilo é sem esforço, ou seja, ergonomicamente a coisa está bem feita. Realmente a equipa de programação portou-se à altura. Também existe uma contenção muito grande nos campos, portanto vocês veem que as coisas estão todas muito próximas, ou seja, não há aquela sensação de dispersão que nós financeiros não gostamos de trabalhar, tabelas dispersas. Para nós é estarem-nos a dar burros na cabeça, não é? O olho tem que olhar em frente e não exatamente, o olho tem que olhar em frente, ou seja, se nós tivermos que rodar os nossos olhos à procura de elementos num espaço, o programa não presta para financeiros. Mas isto são realidades que a malta da programação não percebe. Temos que explicar, não é? Portanto, os resultados que nós obtivemos têm a ver com o facto de termos aqui uma equipa que está muito junta e muito próxima, não é? Portanto, é aí que a coisa tem funcionado bem. Então, tu tens aqui um que foi para o OCR, tens aqui outro do OCR, outro do OCR. Esta tem tudo muito do OCR, olha, um é fatura, mais um OCR, mais um OCR. Estas coisas dos jumos e das galpes, nós passámos a ter uma coisa muito gira, passámos a ter uma lupa. Antigamente não tínhamos lupa à secretária, agora temos uma lupa, que é fantástico, não é? Portanto, isso é uma das coisas engraçadas da digitalização. E pronto, e basicamente é isto. Nós aqui na classificação estamos neste momento a trabalhar as regras da classificação. Depois de pensarmos como é que havíamos de fazer, optámos por não fazer templates, ou seja, para mim a regra é uma regra que é naquela escrita e para aquele fornecedor, porque a verdade é que os fornecedores, como já dissemos há bocado em bancos, são os mesmos. Portanto, se eu pegar num fornecedor e disser este fornecedor nesta escrita é para fazer isto se for a taxa de 6%, aquilo se for 13%, aquilo se for 23% e aquele outro se for isento, está feito. E tu metes os documentos, mandas para o OCR, passam as regras e o teu trabalho é o quê? É fazeres 5, 10% dos documentos que vão sobrar no processo. E os que não têm a regra têm que ser classificados. Os que não têm a regra têm que ser classificados, mas os que não têm a regra vais tu verificar se dá para construir a regra. Portanto, apanha-lo a primeira vez, os outros 12 meses do ano é CP frente. Pronto, já vos mostrei o que é importar documentos, associar o e-fatura, classificar documentos. Vou-vos mostrar agora quando nós... classificar é a mesma coisa do que fizemos, quando estivemos a ver ali nos bancos, que é aqui não acho que estão todos... Não, estava um por classificar. Até a mesma coisa aqui, tinhas que fazer ali... Ficavas ali, fazias o fecheiro, exportavas e mandavas para o RP, tal e qual como vos mostrei ali. Agora vou-vos mostrar outra coisa que é o acesso aos documentos. Há bocado o Pedro, quando estivemos ali ao pé das pastas, estavas-me a perguntar e depois como é que eu encontro um documento. Exato. Como é que eu encontro um documento? Os documentos vão ficar numerados da mesma maneira que no programa de contabilidade, porque como eu lhe dou o número aqui, quando ele é exportado para a contabilidade, ele vai levar aquele número. Quando vens aqui, vens procurar por aquele número, filtras e vais ao documento. Portanto, já encontraste o documento. Agora, estás em ambiente de auditoria e o auditor chegou à tua empresa e disse: olha, eu quero que nesta escrita me veja o que é que lançou aqui na conta dos trabalhos especializados. E tu vens, o que é que vais fazer? Vais tirar o extrato, vais buscar as pastas todas, vais para a digitalizadora, para a impressora, tirar cópias dos documentos para entregar ao senhor revisor. Não é? Ou então dás-lhe a pasta e diz para ele ir, mas nem toda a gente consegue mandar os auditores para a digitalizadora, para a impressora, tirar cópias. E nesse processo perdeu bastante tempo. Pois, dependendo do número de documentos, pode ser uma manhã, pode ser um dia, pode ser uma tarde. Tu aqui selecionas a conta, selecionas o período, quantos documentos estão ali? 54. E agora conta, vê lá quanto tempo é que eu vou demorar a dar ao auditor. Não consegues contar porque isto é mais rápido do que tu contas. Aqui estão os documentos todos prontinhos para o auditor.
Se quiseres um original. Se quiseres um documento original. Se quiseres um original, olha, estás a ver? Isto só para mostrar que estão mesmo coisas lá dentro, né? Não vá eu estar aqui a fazer golpes de magia, tipo... se quiseres um original, como é que tu fazes? Tu vais aqui dentro do documento e tu tens aqui uma coisa que é data, hora, minuto e segundo da digitalização. No processo da digitalização, tu digitalizas, guardas o molhinho dentro de uma mica e vais fazer o upload. Fazes o upload da imagem, escreves com aquelas canetas de escrever em CDs, data, hora, minuto e segundo daquele molhinho. E tem que estar ali naquele molhinho. E tem que estar naquele molhinho. Portanto, quando tu queres um documento, olha, ele é daquele mês, ele é daquela hora e daquele minuto. E, portanto, tu podes ter que procurar no meio de 20 ou 30 papéis. Mas, quer dizer, é uma vez em sim. 10 mil, 20 mil. Sim, mas acontece. Ou cada nunca. vez menos, não é? Este software tem pretensões a ser um arquivo digital. Pelo menos no meu caso, o que eu tenciono fazer é eu mantenho os documentos até fazer o encerramento das contas e depois pergunto ao cliente: quero levar isto para casa ou quero que eu mande destruir? Chamas uma empresa de distribuição certificada, passam-te um papel a dizer que tu entregaste X papéis, e siga. E acabou o papel, não é? Portanto, e é assim que nós vamos encontrar os documentos. Mais coisas que nós fizemos aqui neste processo e que vale a pena mostrar-vos. Vou-vos falar de recuperação de escrita. Como é que vocês fazem uma recuperação de escrita? Atualmente, quando um cliente novo chega... Atualmente é aquela tormenta de primeiro o cliente chega, enfia-nos as pastas todas. Que muito provavelmente vêm arrumadas da forma como a contabilidade foi previamente feita, bem ou mal, não interessa. E depois além de perceber a atividade e o que é que está ali inerente, desmancha e puxamos ao nosso método e depois é seguir o procedimento, arrumação, classificação, lançamento. E se eu te disser que nós aqui fazemos uma recuperação de 7 meses de escrita em 3 horas, tu acreditas? 7 meses de escrita em 3 horas, 3 horas não me chegava para arrumar o papel. Não me chegava ao papel. Então eu vou-te mostrar como é que a gente faz. Olha, eu concordo contigo, tu disseste aí uma coisa que para mim é importantíssima e que foi a minha motivação para fazer desta maneira. Há sistemas que tu podes pegar no SAFT do teu colega e importá-lo. Só que tu estás a importar o SAFT e estás a importar os diários dele, o plano de contas dele e tudo dele. E tu já tens o teu programa de contabilidade todo preparadinho para fazer sair as declarações todas. E elas são muitas. E não queres viver com aquilo. Sendo que, no final do ano, quando tu saldares as contas da classe 6 e 7, acabas sempre por ter que refatorizar a conta, porque depois queres ter comparativos, enfim. É um imbróglio ficar com as coisas dos outros. Ainda que até sejam mais bem feitas que as nossas. Portanto, não são as nossas, são as dos outros. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos aqui no nosso software e abrimos uma conta que chamamos recuperação. Portanto, a diferença é abrimos a ficha e aqui neste sítio, em vez de dizer que não, dizemos que sim. Recuperação de escrita, sim. Quando nós dizemos que é sim e selecionamos esta empresa, nasce-nos aqui uma tabzinha nova, que diz recuperação de escrita. Pronto. E aqui, este é o nosso menuzinho à nossa disposição para fazermos o que é preciso. O que é preciso? É preciso refatorizar o que ele mandou. Portanto, eu vou começar por olhar, literalmente olhar para os diários dele. Eu chego aqui e vou ver o que é que ele pôs neste diário. Olha, ele aqui pôs pagamentos. Ok, então o meu é 82. E por aí fora. Ou seja, tu vais olhar literalmente para o que está dentro de cada diário e vais lá colocar mas como é que tu chegaste aqui? Porque ele me deu o SAFT dele. A importação do SAFT. Eu importo o SAFT dele e eu estou a ver tudo o que lá está dentro. Foi feito até agora. E agora não vai haver outra hipótese, tem mesmo de ser assim, porque não se vai poder lançar saldos iniciais. Exatamente. Portanto, ele tem mesmo que me dar o SAFT. Ou seja, se ele não der o SAFT, se ele não é um cenário sequer. Ou seja, eu vou ter o SAFT. Então, eu faço a renomeação disto. Quando eu gravo, o fecheiro de movimentos que está dentro do SAFT, onde estavam os diários deles, já estão os meus. 1-0. Agora vou para o fase seguinte. Fase seguinte é plano de contas. O que é que eu faço aqui? Eu obtenho o plano de contas do colega e em todas as linhas onde eu não concordo, eu vou escrever as contas que eu quero. Eu não uso 12.1 nem 12.2, eu uso 12.01, 12.02, que é para poderem ir até aos 99.
Portanto, aqui onde está vazio concordo, não está vazio não concordo, eu faço aqui e aqui eu perco, eu estou a dizer que é 3 horas porque estou a dizer que perco 1 hora, 1 hora e picos aqui. Porque é o timing de compreender a atividade, o que é que se adequa, porque embora tenhamos um plano de contas uniforme para os clientes todos, não temos, nem todos os clientes são iguais e, portanto, consoante os negócios, nós temos situações diferentes. Portanto, uma vez decidido o que é que eu vou fazer às contas do plano de contas, portanto, a fase seguinte é importar. Portanto, importo... As alterações feitas. Já Excel, depois exatamente. Agarro naquela e puxo cá para o mesmo. Portanto, 2-0 já no marcador, não é? Portanto, já arrumei com 2 situações. E agora vou fazer o que é preciso. Primeira coisa, vou abrir... Preciso de fecheiros para ir ao meu RP de contabilidade abrir as contas. Abrir clientes, portanto, vou abrir os clientes, vou abrir os fornecedores, vou abrir os outros 12 credores e vou abrir o restante plano de contas. Obtenho estes fecheirinhos, importo na minha contabilidade, a tal novinha que eu fiz, novinha e direitinha, para receber a escrita do meu colega, e então eu já tenho ali a empresa aberta, prontinha para receber o quê? Os movimentos. Então, agora que eu já tenho tudo, vou fazer a última tarefa, que é exportar os movimentos, desde a abertura até ao mês 7. Cada uma coisa destas vai-me fazer um fecheiro, digo qual é o diário, o documento e onde é que inicia. Faço os meus 8 fecheiros, portanto, a abertura mais os 7 meses, e importo-os de rajada para dentro do programa e em menos de 3 horas eu tenho uma contabilidade recuperada. Posso continuar e seguir em frente no meu processo e na minha estrutura. Portanto, isto é maravilhoso. Pois, basicamente, então as 3 horas vão ficar canalizadas para aquilo que é importante, que é converter o formato de alguém para o nosso método de trabalho, o nosso modus operandi da coisa. Exatamente, pronto. E não estás cá com... O nosso software de contabilidade já abre uma base de dados parametrizada, de raiz, com tudo aquilo que a gente já faz cada vez que recebe um cliente novo. Sim. Portanto, basicamente é só fazer essa correspondência, exatamente. Depois tu tens coisas, mudando aqui para uma empresa que não seja aquela, pode ser, por exemplo, esta, depois tu tens coisas que podes fazer aqui, porque quando tu recebes uma escrita, na realidade tu podes importar não só o ano que tu estás a puxar para ti, como o ano anterior, para teres comparativos, período homólogo, porque vais fechar contas, interessa-te ter o período homólogo, portanto podes fazer logo até a recuperação dos 12 meses de 2018, depois fazes aquele pedaço de 2019, dás continuidade, quando vais fechar as contas tens os 2 anos do teu lado na contabilidade, que pode ser uma vantagem muito grande. E, entretanto, depois tu aqui consegues ter, porque tens o SAFT, tu consegues ter acesso aos movimentos desde o balancete de razão, consegues fazer drill down até ao lançamento, estás a ver? Neste caso não tinha nada para trás. Depois tens outras coisas interessantes, que é tu conseguires, por exemplo, dares ao teu cliente um mapa de ganhos e gastos. Portanto, tu vais aqui um mês qualquer, um ano qualquer, aliás, inicial, e tu tens aqui um mapa ganhos, gastos, resultados, pronto, que é uma coisa que eles conseguem ler facilmente. Mais do que aquela tradicional conta da exploração, com aqueles nomes que eles todos dizem que não sabem ler aquilo, que assinam de cruz, etc. Não é? Portanto, ali não, ali é muito objetivo. Ganhos, gastos, resultado, está feito. Depois tens também ali um mapa que consegues ver a evolução das vendas por meses e por anos, que também é simpático, eles também gostam de ter aquilo. E pronto, e basicamente é isto. Foi isto que nós preparámos para o mercado dos contabilistas. Tem vindo a revolucionar a forma dos gabinetes tratarem a informação. Agora, se calhar, eu convido-vos a ir que vamos ali à sala, ver o pessoal a trabalhar, verem ao vivo, porque isto de contar é uma coisa, mas depois ver as pessoas trabalharem é outra completamente diferente. Depois tem que ir para o RP. Pois tudo isto termina com a importação no RP. Sempre no RP. Sim. Ok. E pronto. Qualquer um RP, portanto isto é completamente agnóstico. Neste momento isto está prontinho para trabalhar com o Artsoft e com o Primavera,
que eu tenho escritório e clientes a trabalhar nestas duas. Estamos a preparar a aplicação para o primeiro cliente em SaaS for Accountants. Temos pedidos aí do Toque Online. Sim, também. E todos aqueles que quiserem entrar... São bem-vindos. São bem-vindos. Desde que apareça o produtor a dar-nos a documentação, porque nós, em circunstância alguma, iremos preparar a aplicação para trabalhar com ERPs, que seja só o nosso cliente, não é? O contabilista, a dar-nos os fecheiros, porque depois não podemos garantir que a marca não faz alterações que de repente deixam de conseguir importar, percebes? E eu não tenho nenhuma razão para ter esse tipo de situações apontadas a mim. Portanto, qualquer RP que queira entrar, vem falar connosco, como já fizeram os anteriores, está tudo preparado e siga. Porque sim, a plataforma tem que ser agnóstica. Basicamente, tu no teu gabinete queres poder trabalhar com todos os softwares, né? Se te aparece um cliente a usar Navision e é para fazeres a escrita no teu escritório e interagires remotamente, de alguma maneira, com o RP dele, tu queres poder ir importar os documentos para lá para dentro, não é? Não vais dizer ao cliente, olha, não, você agora tem que largar esse software, tem que vir para o meu. Isso não existe, não é? Nós somos empresários da contabilidade, nós temos que poder interagir com tudo o que estiver instalado no mercado. Aqui vamos ver com a Anabela como é que se digitalizam talões. Portanto, o tema dos talões é aquele que levanta mais dúvidas, porque o nosso referencial é o levanta-tampa, baixa-tampa nas digitalizadoras, nas multifunções. E é óbvio que não podia ser uma multifunções. Portanto, esta digitalizadora é um investimento barato, fica abaixo dos 300 € por unidade. E o que nós estamos a fazer, portanto, neste momento temos este posto de digitalização, mas no futuro vamos ter uma digitalizadora para cada dois e fica o problema resolvido. Precisamos estar a investir no computador, uma mesa, portanto acaba por funcionar melhor. E pronto, os talões são digitalizados aqui, ela vai guardá-los na pasta do cliente, ela organiza dentro do mês onde ela os vai querer classificar, portanto, importa para o sistema, depois vai utilizar uma mica como esta, e vai colocar lá os talões e quando fizer o upload no sistema, ela vai pegar numa destas canetas e vai escrever na mica a data, hora, minuto e segundo da importação, porque se tiver que procurar um original, como eu expliquei há bocado, ela procura dentro desta mica que é o referencial dela, ok? Pronto, portanto, a única coisa que é importante é dentro do arquivo as micas ficarem pela ordem da introdução no sistema. Epá, pronto, e dificilmente vamos ter que andar à procura de papéis aqui dentro, mas... em acontecendo, exatamente. Pronto, vamos deixar a Anabela trabalhar. Obrigada, Anabela. E vamos ver ali como é que se fazem as faturas. Então, bora. A Inês está a colocar um QR Code na primeira página dos documentos que têm mais do que uma página. Portanto, ela prepara a documentação. Como eu disse, preparou por tamanhos. Portanto, ela tem A4s com mais do que uma página, tem A4s só com uma página. Podes fazer, Inês, não estejas à minha espera, podes dar continuidade ao trabalho. Estas digitalizadoras têm um fecheirinho para preparar o computador para trabalhar com elas, nós também já fornecemos aos clientes. Okay. Também fornecemos o fecheiro para imprimir dentro de casa estas etiquetas, que fiz uma caixa e dá para o ano inteiro. Ainda tenho ali meia caixa, já estamos a trabalhar mês 8, portanto vai sobejar. Tens página única, que faz faturas só com uma página e talões. Certo. Tens página dupla, quando queres fazer frente e verso de uma única folha. E ele parte. Ou seja, frente e verso, parte. Frente e verso, parte. E depois tens, quando é mais do que uma página, que são o caso destas da nós e que aquilo traz, a história toda, então usas as etiquetas para não teres que estar a fazer uma a uma. Ok. Está a ver? E pronto, e o processo torna-se extremamente eficiente. Nós, como vos disse há bocado, estamos aqui uma economia de 1 para 4. Portanto, no tema da arrumação, por cada 4 horas gastamos uma. Ela está a usar o aplicativo que já vem de raiz com a impressora. Exatamente. Okay. Só que aquilo tem umas parametrizações. O que é que nós fizemos? Já gravámos o fecheiro das parametrizações.
e já damos ao cliente solução-chave na mão. Ou seja, o cliente não tem que ir pensar... Tudo aquilo que nós tivemos a pensar neste processo para que ele pudesse acontecer, os clientes já não têm essa preocupação porque já lhes conta a história toda. Ou seja, já entrego a papinha toda feita. Vale? Então vá. Documentos é isto. Agora vamos lá para o fundo ver bancos. Vamos ter ali com o André. Então aqui com o André, o que é que nós estamos aqui a ver? Estamos aqui a ver os bancos e vamos começar por ver o efeito das regras. O André tem aqui o extrato deste cliente, portanto para o mês 9, com 167 linhas. E não há nada classificado, ok? Está tudo a zeros. Só pelo facto, agora ele escolhe ali uma opção, ele vai entrar no classificar e ao entrar no classificar, o sistema aplica as regras que já tem pré-definidas. Portanto, há um conjunto de linhas, está a ver? Estão aqui a ficar a verde alface, são as linhas que ficaram classificadas. Agora vamos novamente ali ao dashboard e vamos ver 123. Portanto, de 167, 123 ficaram automaticamente classificadas. Portanto, ele vai encontrar mais regras, com certeza. Quando ele agora podes entrar no classificar. Quando ele começar a classificar este cliente, ele vai encontrar aqui mais padrões. Encontrou o nome do fornecedor, faz a regra para esse fornecedor. Portanto, no mês seguinte, além daquelas 144, ele vai encontrando mais e mais e mais. Até que chega a uma determinada altura em que fica com... Há aí um cliente que só tem 2 movimentos no mês que não ficam. E é porque é o pagamento das retenções na fonte, dependentes e independentes, que os códigos que vêm dos bancos são iguaizinhos. E, portanto, a gente não consegue definir a regra. Definimos para uma, mas depois temos que alterar a outra. Podes classificar aí só 2 ou 3 movimentos para nós percebermos, para eles verem como é que as coisas acontecem. Vamos ver, ele colocou ali, quando fez uma pesquisa ao plano de contas, colocou um nome. Então, ali tem fumadinha. Ele sabe, carrega no mais. Portanto, a velocidade... Mesmo o lançamento manual, sem regras nenhumas, a velocidade a que vocês acedem ao plano de contas e a facilidade, quer por valor, quer por letras, né? Por nome, é assim. Sendo que nestes casos ele podia estar a fazer regras. Podia estar a fazer umas regras. Então faz lá uma regra. Transferência para Norte-Sul. Portanto, isto é um fornecedor habitual, mercadorias. Ele vai fazer a regra... Vai procurar no banco, tem conta corrente, adiciona, escolhe o fluxo, pagamento, e agora ali, aqui ele ou diz que é para preencher e depois ele terá que gravar quando passar por lá, ou diz que é para classificar. Pronto, nós aqui dizemos que é classificar, porque a gente quer que ele faça e ande para a frente. Ou é automático ou... Ele agora guardou esta regra e agora, como está neste ambiente, vai aqui dar à manivela. E ela aplicou-se, ou seja, ela já está, aquele movimento já está classificado. Quando entrar no mês 10, se lá tiver que pagamento àquele fornecedor, é mais um que fica no automático. Pronto, isto é a eficiência que nós... E lá está a não necessidade do rato, que eu reparei. E a não necessidade do rato. E viste a mão direita? Sim. A mão esquerda neste é a tab, a Inês é o queixo. Ela usa muito para segurar o queixo. E pronto, agora vamos ali ver classificação. Classificação rápida, obrigada. Estamos a ver, a Tânia vai a lançar documentos. Portanto, temos aqui, ali no canto superior esquerdo, temos ali indicação do OCR, Optical Character Recognition, quer dizer que os dados deste talão de restaurante foram todos retirados por uma máquina. Pode fazer. Sempre a havia cartuchos, sempre a andar, sem se preocupar com... Ela está a classificar. Ela está a classificar documentos, exatamente. Portanto, ela vai classificando aqui estes documentos. Estes documentos, continuo, grave. Agora, uma coisa interessante aqui. Estes documentos, quando entraram no sistema, eles entraram com a indicação de que pertenciam a uma folha de despesa. E isto é um filme. E isto é a folha de João Pedro Ruivo. Clica ali no calcular soma. Isto é uma folha de despesas e ela ainda está só a classificar o primeiro documento. Quando ela acabar os documentos todos daquela folha, porque ele trata os documentos unitariamente, ela tem aqui a folha de despesa. Quanto é que aquela folha de despesa tem? E ele por trás está a construir um mapa já, por filme, por pessoa, por especialidade, com os fechos das chefes. Pronto, isto é um piloto que nós estamos a fazer para a Garage Films. E
e que está a correr muito bem. Continua. Okay. Continua só para eles verem a velocidade a que estas coisas acontecem. A Tânia está só... Foi ao rato. Pronto, agora foi ao rato. Portanto, há sempre algumas particularidades. Pronto, as regras, o que é que vão fazer? Vão fazer que eu vou dizer que... quer dizer, aqui é um bocado diferente, porque estamos a falar de fecho dos filmes, não é? Do fecho das chefes. Mas eu vou dizer que aquele fornecedor, que às tantas as coisas repetem-se um bocadinho, não é? Portanto, os decors vêm sempre, vêm dos mesmos fornecedores, o guarda-roupa vem dos mesmos sítios, e portanto nós vamos poder dizer que nos filmes as coisas que vêm da Zara são guarda-roupa. As coisas que vêm do IKEA são adereços e por aí fora. Ou seja, vamos conseguir construir relações entre a entidade que fornece o fenómeno que nós estamos aqui a tratar e podemos lhe dizer, nessa situação, quais são as contas que vão debitar e as contas que vão acreditar. O que significa que nós vamos poder fazer um fecho com 80% menos do tempo. Imagina, tens 10 talões, fazes manualmente, os outros 2 ou 3 fostes fazer por associação a faturas e os outros estão no OCR ainda a serem retirados os dados. Está a ver? Chegas cá amanhã, a folha já está fechada e já temos toda a informação tratada. Portanto, o processo está... nada é como era antes, ou seja, antigamente a gente pegava num papel, classificava, numerava, punha na pasta, não sei o quê, e pronto, e o papel desaparecia, era o processo todo. Agora nós fazemos-lhe uma coisa e depois mais tarde vão acontecer as coisas, já não somos nós a fazer, e depois nós fazemos o fecho das operações. Portanto, aqui numa dinâmica em que nós fomos dividir o trabalho entre nós e a máquina, não é? Portanto, o que é para a máquina e o que é para nós. E então, o que vos parece? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não é? Mesmo a velocidade a que tu... Porque aqui o tema era tudo o que nós conhecíamos nestes anos todos de trabalho, em termos de interface para o contabilista, de velocidade de digitação, em que nós chegávamos à conclusão que havia softwares que tinham por linhas, e era sempre por linhas e sempre a andar, e aquilo era muito mais rápido. Depois havia softwares que era um quadrado, e até achávamos que o das linhas era mais rápido. Quando entramos neste mundo, não optámos pelos das linhas, optámos por um lançamento, é uma quadrícula e segue, mas vistos que é mais rápido que o das linhas. Pois. A questão não está no formato, a questão está no mecanismo, não é? Como é que tu constróis e como é que tu alimentas a máquina. E é isto, não é? Agora vamos ali à Mónica. Obrigada, Tânia. Portanto, o OCR, quando fez a extração da informação, fez por taxas. E ela agora, como percebeu-se que tinha aqui vasilhame, ela adicionou ali uma linha com a parte do vasilhame. E quando faz o OK, a informação vem toda cá para baixo desdobrada. Portanto, base IVA, base IVA, base IVA. Okay. O trabalho dela ela agora vai colocar a base, ainda por cima esta é aquela que vocês sabem sempre de cor, e a cada base corresponde a uma conta de IVA e ele já vai trazer a conta de IVA respectiva e o valor correto. Portanto, a velocidade é que uma fatura com várias taxas de IVA lançada é assustadoramente superior aos processos tradicionais. Portanto, e isto ainda só com meia dúzia de associações. Olha, ela entrou num documento novo, espera aí, Mónica, deixa-me só mostrar aqui. Pelo contribuinte, ele já foi associar à conta do terceiro. Já está uma regra, não é? Ou não? Não, ainda é associações. Isto ainda é só as associações. Porque tu tens três momentos de eficiência. Tens quando tu fazes associações e tu dizes que aquele contribuinte pertence a esta conta de terceiro, quando tu estabeleces uma regra e que tu dizes este fornecedor para esta escrita vai para a conta 31 não sei quê, e ainda tens a inteligência, que é quando tu fores fazer a regra, ele dizer-te que as últimas vezes que lançaste este documento, este fornecedor, foi para aquela conta. Então ele já te sugere para que conta é que podes colocar aquilo. E tu o aceitas e siga, tens uma regra feita e é para a vida, ou alteras. Aquela questão que ficou por responder, que é o que é que depois vamos fazer aos humanos,
vamos pô-los a fazer o trabalho que nós não fazíamos, né? Que é dar atenção ao cliente, é entregar a informação a tempo e horas, fazer análises, acompanhá-lo nos processos, ou seja, voltarmos a ser os consultores, né? As pessoas de confiança do cliente, em vez de ser o tipo que anda sempre a fugir deles. Pois, porque andamos sempre a carregar botões para as finanças. Exato, botões para as finanças, exatamente. Pois. Ok, então, em ambiente de auditoria, se o auditor chegasse aqui e pedisse, ou auditor, ou as finanças, não é? Pedem para ver os documentos em concreto, querem ver os documentos que estão dentro de uma determinada conta, ela chega aqui, não vamos fazer um com 2.491 faturas, não é? Queremos ver aquela conta num determinado mês. 2019... 06. Pronto, são 152. Não há problema, vamos embora, fazer um PDF com 152. Já está. Clique, abre. 152 papéis digitalizados num zipzinho, prontinho para dar ao fiscal. Ou seja, nós concatenamos diversa informação do movimento contabilístico e transformamos aquilo no nome do PDF. Portanto, uma coisa é, quando tu digitalizas ali, a máquina deu-lhe um nome, imagina, 123. Tu lanças aquele documento 123 no contribuinte 505.229.315. Quando o nome do fecheiro depois vai assumir essa sintaxe que nós decidirmos. Depois como é que é reintegrado no RP? Depois faz-se o fecheiro, não é? Portanto, vamos aqui ao total de documentos. Ela aqui tem alguma coisa para fazer? Não? Aqui já não tem? 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 Então. Um bocadinho maior. Ok. Portanto, ela vai juntar, tem aqui os documentos que estão classificados, mas que ela ainda não exportou. Ela junta os documentos do mês 7, são 215, clica ali e vai exportar os documentos. Pronto, e agora mostra o fecheiro. Pronto, estás a ver? Portanto, tens aí um fecheiro, pode fazer, varra ali o fecheiro. Varra até ao fim. Estes são os movimentos todos que estão ali. Sim, direitinhos, só abrir o programa de contabilidade, fazer, importar. Este é o formato que está definido para aquele programa de contabilidade, exatamente. Se fosse outro ERP, naturalmente tínhamos aqui outro formato. Certo. A apresentação foi muito completa, deu para ter uma visão geral do que é a aplicação e garantidamente consegue-se perceber onde é que estão os ganhos de eficiência e eliminação das entropias que temos vivido até agora. Acabar com a entropia da arrumação do papel e mexer fisicamente no papel é aquilo que acaba por levar mais tempo, porque, como vi aqui, acabamos por saber contabilizar rapidamente, porque sabemos as contas de cor, conhecemos bem as escritas, mas o tempo que se perde a tratar do papel é sempre muito tempo. E isso é o que come muito, entre aspas, o tempo útil de trabalho que podíamos canalizar para outras tarefas mais importantes, tal como a doutora Ana Monteiro referiu, no apoio ao cliente.